Já passaram por ela aqui na nossa noite de conversa. Aqui, Laura, por favor. Ah, tem? Eu acho que a gente está com o microfone sobrando. Não. Ah, fui eu que peguei dessa cadeira aí. E eu acredito que depois a gente ainda consiga até um espacinho para bate-papo com vocês, para levantar perguntas, curiosidades, porque essa noite é para a gente festejar o nosso homenageado, né? Tá no sangue, né? A gente quer homenagear Ziraldo, imaginar se ele estivesse aqui, como é que ele estaria conversando com vocês, como é que vocês estariam, essa felicidade da obra do Ziraldo, seja na literatura infantil, seja nas charges políticas, seja na conversa que ele fez Brasil afora com milhares de professores durante décadas, né? Ziraldo era um cara do palpite, da ideia, da curiosidade. E a criança curiosa é o adulto feliz, pronto para atuar. Então, eu estou convidando vocês para se juntarem aqui a esse papo, onde a gente pode resgatar um pouquinho do que cada um desses convidados teve com o Ziraldo na vida. É um pouco um jeito da gente trazer essas memórias, essas histórias para cá. Então, eu queria saber, Aroeira, conta para gente a sua primeira lembrança. Quando que você conheceu o Ziraldo? Boa noite a todas e todos, para quem quiser usar a linguagem neutra, nada contra, super bacana. Bom, eu conheci o Ziraldo antes de conhecer o Ziraldo, porque eu tinha mais ou menos em torno de 10 anos, minha avó estava muito doente, e mamãe e meu pai trabalhavam, e às vezes a gente ficava na casa com meu avô e minha avó. E aí o Ziraldo tinha lançado o Pererê, a revista em quadrinho. E ele comprou os pererês que ele encontrou para mim. Eu mergulhei naquele universo e eu tenho aqui comigo que um dos motivos de eu ser desenhista é ter encontrado o Pererê nessa fase. Era um momento tenso na família, aquela coisa, e eu me sentava num cantinho com aquela pilha de gibis. Tinha vários tipos, mas o Pererê me atraiu muito porque ele me mostrou uma realidade que eu não conhecia. Eu era de Belo Horizonte, tinha nascido num prédio de apartamentos, morava no 11º andar. A casa do meu avô era um outro apartamento, um 3º andar, quer dizer, uma UBS. E o Ziraldo me mostrou infância. Uma coisa que eu tinha, mas não sabia muito bem como era. Não era um menino de muitos amigos e lia muito aquela coisa. No universo do Ziraldo, eu comecei a conhecer o Ziraldo. Mais tarde, quando eu o conheci de verdade, é que eu percebi que ele estava ali naquelas tirinhas. Depois, quando eu descobri quem eram aqueles personagens todos, aquilo era a família do Ziraldo, eram os irmãos, os amigos, era a turma com que ele andava na infância. Aí eu vim a descobrir, claro, a gente vai conversar muito sobre ele aqui, mas ali eu entendi que Ziraldo era um especialista em 3 coisas, na verdade, apesar de ser um cara com um espectro cultural monumental, que ele se interessava por absolutamente tudo, mas ele era um dos maiores desenhistas e artistas gráficos que eu já vi na história, mas era também um contador de histórias inacreditável, porque ele sabia contar uma história como poucas pessoas. Você encontra 4, 5 autores com essa habilidade em todos os lugares que você vai no mundo, especialmente para o público. Mas ele era um especialista e eu só via entender que existia gente que entendia disso conhecendo o Ziraldo. Ele era especialista em infância e acho que é por isso que ele optou por escrever para a infância. Ele iria contar histórias de qualquer jeito, para gente graúda, velha, para gente madura, para adultos, mas como ele entendia tudo de ser criança, ele resolveu contar para as crianças como era. Que legal, que bonito escutar você falar que era um especialista em infância. E com essa tranquilidade da sua voz, e você voltando no tempo enquanto você conta isso, né? Deu para sentir totalmente, e é bonito escutar dessa forma, porque a gente está mergulhado lá no Instituto Ziraldo, eu estou com outras pessoas do Instituto aqui na plateia, e aí a gente lida com isso diariamente, e às vezes a gente esquece, né? Meio que se anestesia sem querer um pouquinho. Ou então a gente fica achando que a gente é que é exagerado, porque a gente está tão ali dentro, que nem mãe que acha tudo do filho lindo, né? Ziraldo é grande mesmo. Mas era um especialista em infância. E quando ele escreveu Flicts, que
que foi o primeiro livro dele para criança, a gente vê isso no documentário recente dele ali da Fabrícia, da época da pandemia, ele conta que ele se encontrou ali. E ele fez o Flicts e ele falou, é isso que eu quero fazer da vida. Eu sou autor de literatura infantil. E a vida foi chegando de outras formas, e ele só foi escrever para a infância novamente 10 anos depois, com o Planeta Lilás. E no ano seguinte ele lançou O Menino Maluquinho, e aí foi esse estrondoso sucesso, que até abafou um pouquinho o Planeta Lilás, que é uma poesia profunda, né? E ficou meio esquecidinho. Mas o grande autor tem essa característica. O trabalho que ele lança esconde os outros que vieram antes, porque é espetacular. Ele se superava muito a cada trabalho. Mas só para fechar uma coisinha assim, quando eu falo que ele era um especialista em infância, é porque assim, ele é também o cara que influenciou o Miguel, a mim, a tudo que é desenhista que existe dando sopa por aí. Então é um artista gráfico como poucos. Eu costumo dizer que era o maior artista gráfico da história do Brasil. Sim. Pela amplitude do trabalho, pela multiplicidade de interesses dele nesse campo. Mas as histórias dele são comparáveis aos maiores escritores, a Casa Santa, ao Monteiro. O Ziraldo é seminal nesse sentido. Eu, uma vez, numa feira de livro lá no Rio, o carrinho da gente, eu estava sentado no carrinho com o Ziraldo, o carrinho não se movia, porque a multidão em volta do carro, querendo falar com o Ziraldo, encontrar gente de tudo que é idade. Tinha criança, tinha gente de 40, 50 anos. Eu tenho 70. Na época eu tinha uns 60, perto de 60, e conheci o Ziraldo como criança. E só mais tarde é que eu fiz essa equação. Falei, gente, é porque a especialidade dele era essa. Ele entendia de infância. E quando ele fala com a criança, né, ele fala tão de igual para igual, e é por isso que chega. E por isso que chega na criança do adulto, na criança da criança. Né? Ele não fala com a criança com a linguagem de tio, de criancinha, né? Ele está falando com a essência do ser humano, de que se igualava, né? E aí agora eu faço essa introdução aqui, para depois a gente vai aprofundando. Então, Miguel, me conta aí, quando você viu o Ziraldo primeiro, ou a obra do Ziraldo, enfim, conta a sua história. Antes de contar, eu queria contar também que eu estou usando esse colete aqui, e esse colete foi do Ziraldo. É minha homenagem emocionada a ele e merece. Bom, eu conheci o Ziraldo, eu tinha 16 anos, eu desenhava no colégio de aplicação onde eu estudei, e eu desenhava com um colega, Marcelo, e nessa época o Ziraldo editava um suplemento de humor no Jornal dos Esportes, chamado Cartoon JS. Dá para aumentar o microfone do Miguel ou então chegar mais perto? Aí nós fomos, o Marcelo me disse assim, vamos levar lá para o Ziraldo ver os nossos desenhos. E na realidade, eu na época, eu desenhava em dupla. Eu e o Marcelo, que nem cantor sertanejo, entendeu? Era desenhista sertanejo. Miguel e Marcelo. Só que ele desenhava muito, Marcelo. O Marcelo morreu, infelizmente, muito cedo. E eu não desenhava, eu era tímido, eu desenhava cenário e ele desenhava os personagens, olha só. E acabei depois superando esse problema e desenhando tudo. Mas nós levamos os desenhos para o Ziraldo, lá na revista Visão. Ele editava o caderno do Jornal dos Esportes na revista Visão. E aí o Ziraldo, com aquela intuição que ele tinha, ele percebeu que ali tinha futuro. Mas pelo Marcelo, né? Mas ele... Ah, Miguel... Não, verdade, eu não desenhava quase nada, mas ele assim mesmo, ele percebeu. Mas é porque o Ziraldo, ele enxerga além. Exatamente. E ele vivia dizendo que não basta a mão, é a cabeça. É a cabeça. Vai ver que ele percebeu isso em mim. A cabeça. Eu desconfio que sim. Aí ele me fez, para você ver como é, né? Ele me fez redesenhar o primeiro cartoon que eu fiz, que eu publiquei na minha vida. O Ziraldo me fez redesenhar esse cartoon 10 vezes. Eu desenhava e levava para ele. Ele dizia, tá quase bom, volta. Aí eu fazia de novo, 10 vezes, não é exagero não, foram 10 vezes. Até o dia que ele disse assim, não está perfeito, mas tudo bem, vou publicar. E publicou. E aí foi
realização. Vocês né? não têm ideia da felicidade que é ver o seu desenho publicado no jornal. Entendeu? Então, a minha relação com o Ziraldo começou assim, e eu tive uma relação com o Ziraldo que durou a minha vida inteira. O Ziraldo foi uma espécie de pai que eu tive, e nós nos relacionamos muito a vida toda, tanto aqui quanto fora do Brasil, até a morte dele, que foi uma coisa assim, super forte, sentida, né, por todo mundo, que o Ziraldo, acho que ele foi morrendo aos poucos, entendeu? Ele não teve uma morte... A gente fala que foi igual o Flix. Ele foi subindo, sumindo e sumiu. Sumiu, exatamente. Então, quando ele morreu, não foi uma coisa triste, mas a gente já estava preparado para isso. E em relação ao Flix, que foi o livro simbólico assim, dessa transformação do Ziraldo, dele virar talvez o maior autor de literatura infantil do Brasil, eu participei do Flix, da primeira Sim, edição do Flix. Da boneca, inclusive, da boneca, né? Que boneca é protótipo de um livro, chama boneca. E eu tive a honra de ser a pessoa, por acaso, que o Ziraldo pediu assim, vai pintando aí, vai pintando. Você foi a mão que misturou a tinta. Eu sou a mão que misturou a tinta. Eu misturei lá as tintas e fui fazendo até que ele disse assim, é essa a cor. Chegamos, porque ele precisava ter uma percentual de cor magenta, do azul, do amarelo, para poder indicar para a gráfica. Naquela época a gente fazia tudo à mão. Né? E nós chegamos ao Flix, tanto é que ele me deu de presente o cartãozinho onde eu pintei o Flix. E então eu tive a felicidade de participar. Você tem esse cartãozinho? Tenho. Pelo amor de Deus, acervo do Instituto Ziraldo. Tá no meu livro. Vamos confiscar. Está no livro, não nesse, no Memória do Traço tem lá o cartão. E então o Ziraldo fez parte da minha história a vida toda. Eu não consigo dissociar a minha vida profissional, nem a minha vida pessoal a dele. Porque eu acho também que, Ziraldo, vocês estão aqui, acho que vão até concordar mesmo, misturava completamente a vida profissional, a vida pessoal, o trabalho, né? Era tudo junto e misturado. Ele conversava desenhando, ele estava sentado naquela prancheta dele ali. Ela gigante. A prancheta gigante, quatro pranchetonas. E um bloco gigante também. Ele ficava ali conversando com você, riscando. Ele dizia que ele conseguia fazer várias coisas ao mesmo tempo. Ele tinha muitas antenas invisíveis, né? Porque ele conseguia fazer várias coisas ao mesmo tempo. E o que você disse sobre ele tratar as crianças de um jeito, era a maneira com que ele tratava as pessoas também. Sim. Ele sempre foi assim, ele sempre foi essa pessoa espontânea, até ingênuo. Eu dizia para ele assim, Ziraldo, você me dá a impressão que está descobrindo a pólvora todo dia. Ele tinha aquele entusiasmo pelas coisas e pela vida, entendeu? Que era uma coisa contagiante. E que era contagiante, e isso passava nas obras dele. Então, por isso que a gente fala que é uma obra inspiradora, porque contagia mesmo. E na hora da literatura do Ziraldo, nas escolas, que é uma das bandeiras mais fortes que o Instituto carrega, que é isso, é empolgar as crianças, inspirar, essa coisa contagiante de fazer pensar, de ter essa alegria de descobrir a pólvora, de viver a vida como esse grande presente que é, e que todo mundo sabe, que está cansado de saber, e fala, livro de autoajuda, né? Não é, porque Ziraldo botava na prática, e com muita inteligência, humor, sagacidade, e é tipo assim, né? Percebe que a vida está passando, né? Eu e Aroeira fizemos uma entrevista com ele já na fase final da vida dele, mas ele ainda estava bem, ele ainda conversava e tudo, mas ele não estava mais desenhando. E nós colocamos só rabiscou um pouquinho ali. Colocamos papel e uma caneta na frente e ele rabiscou ali um pouco, né? Ele tirou um pouco esse... Fez uma piada ótima, inclusive, eu não lembro o que era, mas ele desenhou uma piada ótima. Eu não me lembro, mas eu não me lembro da piada. Mas então ele tinha esse entusiasmo pela vida e pelas coisas. Eu nunca vi o Ziraldo de mau humor. É verdade. A gente já viu ele bravo, mas de mau humor bravo é outra não. coisa. Eu ia dizer que eu já vi ele xingando, mas não de mau humor. Bravo é outra coisa. Agora de mau humor, meio deprimido. É verdade. Nunca vi. Mas enfim, esse era o Ziraldo.
e que ainda bem que nós fomos influenciados por ele. Né? E eu queria saber da Laura, porque a Laura também se encontrou com o Ziraldo, também teve essa alegria, né? Inclusive você trouxe ele para Maricá, né? E a Laura com toda a ligação dela também com a literatura. Então conta para a gente também essa sua percepção, qual pedacinho do Ziraldo, né, ficou aí com você? Bom, boa noite a todas e a todos. Eu sou professora de Maricá, da rede municipal estadual, mas nasci em Niterói, mas estou aqui na cidade há 45 anos. Então, assim, sou professora, já fui professora, inclusive, do Quaquá, que é o prefeito eleito, né? E, assim, Ziraldo, como professora de português e literatura, comecei a trabalhar com crianças, né? Quando eu iniciei, logo depois do curso normal, e Flix, lógico, era o tchan para a época, né? Inclusive para a alfabetização. A gente trabalhava muito com a criança, na imaginação, trazendo do abstrato para o concreto. E eu acho que Ziraldo me lembra... São duas pessoas que, para mim, né, principalmente por educadora, Darcy Ribeiro e Ziraldo. Eles eram muito parecidos. Tá? A gente conviveu com Darcy aqui, porque ele morava aqui, era o sonho de Darcy aqui. Então, assim, eles eram, além de revolucionários, visionários, literatos, chargistas, eles eram tudo isso, né? E falavam muito rápido. Então, assim, o primeiro contato que eu tive com o Ziraldo, pessoalmente, eu estava secretária de Educação, eu fui de 91 a 97, eu estive secretária de Educação. E, na época, eu fiz a Bienal do Livro. Né? A gente, aqui em Maricá, eu já coloquei isso com a Adriana, não temos livraria. Isso falta em Maricá. Desde aquela época que não havia livraria em Maricá e nem há hoje. Quer dizer, hoje, com o bendito do celular, infelizmente, né, vai estar se acabando. E aí eu faço só uma pausinha, porque livraria em Maricá, por favor. Quem é o empresário que ainda não percebeu isso? Gente, é um filão. Não vai ter concorrência. Livraria em Maricá, fica aí. Com certeza. Então, assim, a gente inaugurou a Bienal. No primeiro ano eu trouxe a Bia Bedran. Aí as professoras ficaram tão empolgadas quanto as crianças com a Bia Bedran. E no outro ano eu trouxe Ziraldo e Carlos Eduardo Novaes. E no Bico, no Amor, 0800, porque a gente não tinha o recurso que a gente tem hoje para fazer a FLIM. Né? E eu me lembro muito bem, não sei, eu acho que todo mundo aqui é novo, não que tem ano ninguém foi dessa isso, época. Laura? Foi em 94, fez agora 30 anos, foi dia 22 de setembro de 94. Eu trouxe Ziraldo, foi lá onde é hoje o Zilca, escola do ginásio, e justamente na hora que eu estava entrando com os dois, com o Ziraldo e Carlos Eduardo Novaes, faltou luz no espaço, só ali. E aí eu entrei em prantos, né? Porque assim, eu estava num momento de glória para mim, e eu entrei e Ziraldo virou, nós falamos no gogó, porque não tinha microfone, sem luz, e aí Ziraldo falou assim: viemos para um momento de luz, estamos na escuridão, mas isso aqui, essa cidade vai ser iluminada pelas palavras dos escritores. Então, eu não esqueço, ele escreveu isso no Menino Maluquinho para mim. Palmas, muitas assim, palmas. Foi muito emocionante. A minha filha, na época, fazia parte de um grupo de teatro, que eu era madrinha, o Artimanha, com a professora Yara Salgado. E aí eles apresentaram o Menino Maluquinho, em homenagem ao Ziraldo. Então, foi a primeira impressão que eu tive com o Ziraldo pessoalmente. Depois, eu estava comentando com a Adriana, eu assisti, sempre dormi com o Jô, eu sempre gostei muito de assistir o Jô Soares. E eu acho que foi o único entrevistado que não deixou Jô Soares falar, porque Jô Soares tinha... Com certeza. Né, de perguntar e já responder pelo entrevistado. Mas Ziraldo não deixou. Ele falava mais do que Ziraldo. E Darcy também era assim. Darcy falava mais rápido que eu. Falava muito rápido. Ziraldo também. Então, assim, eu acho que as pessoas que estão muito além, né? Eu sou aquariana, quem acredita. Então, a gente vive no mundo já em 10, 20 anos acima. E o Ziraldo e o Darcy eram muito parecidos nisso. Pena que Ziraldo não conheceu tanto a nossa cidade, porque Darcy sempre amou Maricá, para ele era eu acho o que céu era aqui. Esse pensamento veloz e sagaz, né? A fala não dá conta, né? Não, a gente pensa e não consegue
acompanhar. A fala não acompanha o pensamento. Então, assim, Ziraldo, para nós, professores, vocês estavam comentando da infância, eu acho que ele consegue uma coisa incrível, Ziraldo. Ele fala com linguajar de criança, mas para criança e adulto. É igual ao Pequeno Príncipe. Quando a gente é pequeno, a gente lê o Pequeno Príncipe com uma visão de uma história. Depois a gente lê mais tarde, a gente tem uma outra visão enquanto adulto. E Ziraldo, a gente, se for ler a fundo, a gente vai ver a mesma coisa, seja no Flix, no Saci Pererê, no Menino Maluquinho, na Professora Maluquinha, a gente consegue ver além do que está ali, né? Principalmente para nós adultos, é um momento de reflexão. Então, o Ziraldo é sem palavras, para mim, pelo menos, como professora de português e literatura. E a gente deixa aqui um pedido para a Secretaria de Educação de Maricá. Cadê a Secretaria de Educação de Maricá? Márcio Jardim, ele me trouxe, está aqui, ó, o secretário. Márcio, estão falando de você, Márcio. Márcio, estamos falando de você, do lindo trabalho que vocês fazem nessa cidade e que a gente quer as bibliotecas das escolas íntimas da obra literária do Ziraldo. São as únicas bibliotecas, uma municipal e das escolas. Todas as escolas, não sei hoje, mas na minha época a gente tinha biblioteca em todas as escolas municipais, né? Então acho que é fundamental. E aproveitando, né, o momento desse autor homenageado, e aí gerações mais novinhas que por acaso não conhecem, é o gancho, né? É o momento. Aquele da Flynn, né? Aquele menino que sai pulando do livro. Aquele Saci... Panela na cabeça. Aquele livro gigante que a gente passou por dentro para entrar na Flinzinha. Aquele livro existe? Onde é que está? Eu quero ver. Está lá na biblioteca, está lá na sua escola, está lá na sala de aula. Vamos... Não é? Essa aqui é a ideia, né? E o Ziraldo, como pensamento, Ziraldo palpiteiro, ele tinha uma coluna, um espaço no Jornal Mineiro, onde ele dava palpite sobre tudo, e muito sobre educação, sobre a fome no Brasil, sobre milhões de coisas. E ele se dizia um assessor de palpites, era o Aspite. E a editora Melhoramentos depois compilou uma série desses palpites, tem um livro sobre isso. E eu não sei, o Ziraldo chegou a conversar com vocês, compartilhar esses palpites? Palpites? Ziraldo dava palpites na nossa vida pedindo ou não, né? Pedindo ou não. Ele sempre tinha sugestões a fazer. E o Miguel, que trabalhou com ele no Pasquim, inclusive, eu depois na Bundas também. Na verdade, o Ziraldo tem mais uma característica muito interessante dele, que ele é um cara que achava pouco ele fazer as coisas, o sucesso ou coisa que o vale. Ele estava sempre buscando um projeto que juntasse todo mundo que estava em volta numa determinada direção. Ele fez isso no Pasquim, fez isso na Bundas, fez isso no Pasquim 21, fez isso em N projetos, fez isso na visão, revista, né? Fez isso na TV, fez isso na revista onde o Miguel foi levar o desenho que ele editava lá da outra. Quer dizer, ele era um produtor de políticas. Você pensa bem, eu não sei, ele chegou a dirigir estruturas dentro do governo, mas ele fazia isso fora delas também. Ele produzia estruturas seminais que depois iriam influenciar o mundo, o tempo, as coisas. O próprio Pasquim é uma revolução feita por 3 ou 4 cabeças. Ele foi um revolucionário, né? Monumentais. Ativista e revolucionário. Revolucionário na linguagem, revolucionário no método e revolucionário também nesse estilo cooperativa que o Ziraldo fazia de muitas e muitas coisas diferentes. A gente convida aqui o Cine em Fio para passar o documentário Ziraldo Era Uma Vez um Menino. Aí, Márcio, falar com o secretário de Cultura. Esse documentário super recente é o Ziraldo contando a história do Brasil, a história dele. Tudo. Ziraldo Era Uma Vez um Menino. Mas eu interrompi Miguel. Não, nem tinha começado. Não, que o Ziraldo dizia uma coisa assim, a gente tem que ter por dia uma ideia de $1 milhão, ele dizia. Todo dia você tem que ter uma ideia de $1 milhão. Aí ele julgava por isso, essa ideia não vale $1 milhão. Não vale tanto, melhor eu não me dedicar a ela. Ele tinha essa preocupação, entendeu? E o Ziraldo é engraçado porque ele queria muito participar da sua vida, né? Ele acompanhava, ele torcia, né? Ele palpitava,
palpitava mesmo, entendeu? Ele se interessava, ele ligava, ele perguntava. Então você se sentia muito, muito ligado afetivamente a ele, entendeu? Porque... E eu fiquei... Então a gente devia casar. Eu falei, eu não posso, Ziraldo, porque eu estou casado no momento e tal. Não, mas a gente devia casar. Quando estiver solteiro, você me avisa. As parcerias. E aí a gente vê na literatura dele, né? Quantas turmas, né? É o Pererê? Não, é a turma do Pererê. O Maluquinho, rapidamente, surgiu a turma do Maluquinho. E ele nunca mais foi sozinho de novo, né? Porque ninguém faz nada sozinho na vida. O Ziraldo é o primeiro de 7 irmãos. E a gente brinca que ele já cresceu com plateia, né? Ele foi crescendo e minha avó ia tendo mais um filho, mais um filho, mais um filho. Minha mãe, a 4ª filha, ela conta que na cidade pequena deles, lá em Minas, em Caratinga, ela fala assim, o Ziraldo já era famoso. Então, quando algumas amigas no Rio de Janeiro, depois perguntavam, mas como é que é ter um irmão famoso, o Ziraldo? Ela fala assim, eu não sei como é diferente, porque eu já nasci com ele assim, e ela só é 12 anos mais nova, não é 20 anos mais nova, né? Porque ele já era o famoso da cidade, o cara que cativava todo mundo, que desenhava a caricatura de todo mundo, que aglutinava, porque não basta você ter uma ideia maravilhosa, ou você descobrir a pólvora, e guardar para você. Ele já sabia disso, gente, assim, não adianta você ser feliz sozinho. Você tem que compartilhar. Você vai contar para quem? Quem é seu cúmplice? Quem está ali torcendo junto, vibrando com aquela descoberta? Meu avô dizia uma coisa que eu falo muito para meus alunos: conhecimento não ocupa espaço e ninguém tira da gente. E a gente tem que compartilhar, porque não adianta guardar. Né? Então, acho que essa ideia de Ziraldo, ele sempre trabalhava em grupo, né? Em equipe. E ele sabia orientar também. Ziraldo era um cara que, como ele fez o Miguel voltar 10 vezes com o desenho, ele fazia isso. Eu cheguei a fazer algumas coisas com ele e ele mandava os desenhos e ele me ligava assim, quase. Queria que você mexesse em tal e tal coisa assim. E ia com jeito, ia conseguindo. Eventualmente, você mandava a primeira ideia, ele ligava, não é nada disso. Ok, outra direção. Mas, na verdade, ele sabia. E a gente vê que ele fazia isso com ele mesmo. Isso. Porque a gente está lá no acervo do Instituto, catalogando, digitalizando, inventariando, e a gente vê que a gente está com a memória, com a história do Brasil ali. E aí a gente acha 45 estudos na mesma mão, 200 estudos de uma caricatura. E eu não estou falando esses números assim para exagerar, é isso mesmo. Porque ele era um estudioso e exigente com ele mesmo. A gente montou uma exposição em 2021 no Museu Histórico Nacional, no Rio de Janeiro. Foi a última exposição que ele pôde visitar pessoalmente. Já foi na cadeira de rodas. Eu achei que ele ia conseguir ficar 20 minutos lá, ele ficou 2 horas. Foi um dia antes da gente abrir para o público. E ele conseguiu prestar atenção, olhar, admirado, e ele perguntava. E nessa exposição a gente tinha alguns originais, porque a gente adora fazer ampliações gigantescas do Ziraldo, porque, como eles falaram bem aqui, é um puta artista gráfico, né? Então, na hora que a gente põe os desenhos dele enormes, é fascinante. Qualquer técnica. Qualquer técnica. É impressionante, é desagradável, né? É desagradável. E quando a gente tem os originais na vitrine, aí Ziraldo paradinho ali, e ele ficou um tempo, era uma imagem do menino quadradinho, que está aqui na flenzinha. E ele falou, nossa, como eu era caprichoso. e é isso, né? Viu? Tem uma coisa que o Ziraldo dizia, me lembrei agora você falando disso. Uma certa época, descobriu-se a raiz de Nogueira. A raiz de Nogueira era um preparado que você, na época, pré-computador, claro, ninguém usava computador. Aliás, o Ziraldo, ele pessoalmente nunca usou computador. Mas na época pré-computador, você ficava pesquisando material e surgiu a raiz de Nogueira. A raiz de Nogueira você diluía na água e ficava uma coisa que você fazia sombra com a O microfone direcional, fica bem com ele. Fica bem com ele na frente. Era uma coisa mágica, assim, dava uma textura, dava uma sombra. Era meio um Ecoline? Não. Não, você queimava o desenho e escurecia partes. Fazia umas sombras. Mas ele dizia assim para mim, olha, Miguel, não vai se animando muito com a raiz de Nogueira, não. Porque embaixo da raiz de Nogueira tem que ter o traço. E o traço tem que ser bom. O traço e a cor.
E tem que ser bom. Então não adiantava, a Raiz Nogueira aquela coisa que enganava. A gente sentia que estava Geralmente, enganando. Ele sabia o que ele queria quando se trabalhava com ele. Por isso que ele Sabia. dizia, não basta a mão, tem que ter a cabeça, né? O que você vai falar ali. Mas ele que você desenhava bem com a mão do outro. Ele sabia fazer isso. Eu lembro que eu fiz uns cabelos para ele num livro sobre as meninas. Ai, esse livro é lindo. Ele falou Então assim, você foi o cabeleireiro ali? Eu fui o cabeleireiro. Ele falou assim, eu quero que você desenhe aqueles cabelos que você faz com a pincelada.